Senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, minha cara presidenta, quero chamar a atenção desse importante projeto, que agora aqui transformado em projeto de lei de conversão à medida provisória 565, principalmente pelos seus aspectos, já até levantado por diversos senhores e senhoras senadoras, mas eu quero destacar principalmente algumas questões fundamentais. O primeiro deles é um ponto muito bem tocado aqui pela senadora Lúcia Vânia. Quando nós instituímos, para além de ações específicas ou pontuais, senador Álvaro Dias, mas também a mudança do marco na relação com o uso dos fundos constitucionais. É importante salientar isso. É fundamental deixar claro que a medida provisória que institui linha de crédito, que abre novas perspectivas e que permite, de forma bem ampla, a possibilidade de resolução de problemas cruciais. A segunda questão que quero chamar a atenção tem a ver com a linha emergencial. Tratamos da estruturação, mas tratamos também do momento, da fase, o período da seca e o período da enchente. Portanto, na linha emergencial, foi possível trabalhar com um auxílio financeiro para atender, através do Bolsa Estiagem, as famílias de agricultores que, não assistidos pelo programa Garantia Safra, que durante esse período foi amplamente adotado e, portanto, é fundamental lembrar isso. No socorro, meu caro Vital, há milhares e milhares de famílias espalhadas pelo Brasil afora. O artigo 3º, que trata exatamente do prazo, é importante a gente chamar a atenção no que diz respeito a essa nova versão da medida provisória. O auxílio financeiro, as emendas que foram aportadas fazendo essa ampliação. E aí eu quero adentrar, senadora Marta, no que basicamente constitui esse novo projeto de lei de conversão da medida provisória. A abordagem feita agora no PLV é uma abordagem de recuperação da capacidade de investimento no meio rural. Essa é uma questão fundamental, com destaque para liquidação das dívidas rurais, a criação de novas condições para o tratamento das pendências do crédito rural, já em curso na Justiça. Portanto, Vossa Excelência, senador Vital do Rego, que é o homem das chamadas andanças jurídicas, sabe exatamente como, de forma cruel, esses agricultores têm, às vezes, pago, senador Agripino, com um trator que é a sua ferramenta de trabalho e que de nada serve o sequestro ou o bloqueio desse bem. Para quê? Para pagar que dívida? Mas serve sim para cada vez mais estrangular e levar a um fato cada vez mais depreciativo daquele equipamento e, ao mesmo tempo, tirando do agricultor a sua principal ferramenta. Passada a estiagem, que ferramenta usará esse agricultor para voltar à sua terra? Portanto, esse é um complemento fundamental nesse esforço de superação do problema do endividamento rural, que nós tratamos em diversos artigos, no 6º, no 7º e no 8º, com medidas adicionais para liberar o produtor rural dessas amarras da dívida passada, cujas cobranças já estavam em execução judicial. Portanto, chama a atenção para dois aspectos. Aprovada a medida provisória, sancionada essa lei, suspende-se automaticamente todas as execuções. Feito a repactuação, extingue-se automaticamente todos os processos jurídicos, todas as execuções, todas as ações, como se fosse uma quitação judicial. Portanto, essa é uma grande conquista, que tive a oportunidade de elaborar isso, principalmente com a participação de diversos senadores, numa espécie de consagração das ideias, sendo possível colocar nessa medida provisória. Resultado, senador Agripino, daquela reunião, inclusive, que fizemos ali na liderança do governo, onde Vossa Excelência, o senador Vital, o senador Renan, o senador Gim, Benedito de Lira e o
Obrigado, senador. E o senador Eduardo Braga. Senador Walter, quando puder, uma parte... Deixa eu só completar essa terceira parte que eu quero chamar a atenção, que é muito importante, que trata exatamente da problemática do impacto social e econômico das situações de emergência e principalmente da questão de calamidade. E aí é bom te lembrar essa importante emenda do senador Vital do Rego. E aí eu quero analisar isso, meu caro senador Jaime Campos. Ora, se eu estou trabalhando uma medida provisória, cujo objetivo é livrar o agricultor da execução, limpar o seu nome no cadastro, permitir nova linha de crédito, renegociar a sua dívida, por conta exatamente da escassez, seja por chuva ou por longa estiagem. Quem é que perde também nessa lógica? O município. Os municípios brasileiros, notadamente, ou melhor, majoritariamente, os municípios vivem da agricultura. Ora, se isso tem, eu diria, uma espécie de prejuízo, lógico que a economia daquele município há de padecer. E aí, para encontrar mais uma solução no alívio para esses municípios, acatamos a emenda do senador Vital do Rego, que trata exatamente da possibilidade de parcelar a dívida com a Previdência no período da calamidade. E aí até me espanta alguns dizerem que nós estamos tentando tirar recurso da Previdência, meu caro senador Agripino, para botar na agricultura. Não. Eu simplesmente estou alongando, modificando a forma de pagamento à Previdência do resultado daquele ano. Somente. O município pagará a Previdência numa outra forma, com um alongamento, com uma quantidade de parcelas bem maior. Uma parte, senador Agripino Maia. Senador Walter Pinheiro, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo longo e competente trabalho que fez para arredondar o trecho dessa medida provisória transformada em um projeto de lei de conversão. Eu sou testemunha até porque tivemos algumas reuniões sobre matérias que estão incluídas nessa medida provisória e sou testemunha do esforço de Vossa Excelência e do espírito público em favor, principalmente, do município em estado de calamidade e do pequeno produtor rural. Agora, eu já ouvi, senador Walter Pinheiro, algumas vozes por aí circulando com informações de que o Planalto vetaria alguns pontos dessa medida provisória, que Vossa Excelência, com tanto esmero, com tanto cuidado, procurou trazer ao plenário para aprovação. Tanto esforço e a perspectiva, uma espada de Damocles na cabeça de nós todos, a perspectiva de veto pelo Palácio do Planalto de alguns benefícios para categorias que são as mais necessitadas, que é o pequeno produtor rural, o devedor de uma pequena parcela e município atingido por calamidade. Eu queria, a par de fazer essa observação, do trabalho de Vossa Excelência e da minha preocupação com o veto, alertar Vossa Excelência para um fato que ocorreu quando Vossa Excelência não era ainda senador e eu já o era, no mandato anterior. A MPV 472 de 2009, eu, o senador Renan Calheiro, o senador Romero Jucá, o senador Vital do Rego, um grupo de senadores do Nordeste batalhou fortemente pela anistia de empréstimos concedidos pelo Banco do Nordeste em valor inicial de até R$10 mil. Eram empréstimos concedidos a pessoas que não tinham a menor condição de pagar e que estavam inadimplentes e que estavam, portanto, impedidos de gerar o seu próprio emprego. Foi uma luta pertinaz que, ao final, foi curada de êxito porque conseguimos aprovar e a matéria não foi vetada porque, na negociação congressual, ficou estendido o braço ao Palácio do Planalto, que tomou o compromisso de, nos termos em que os fatos foram negociados, não haver veto. E não houve veto. Apenas, senador Walter, houve um fato que eu sou testemunha, porque na hora em que a matéria foi aprovada, eu desejei a sua implementação imediatamente. E um detalhe na emenda 16 da MPV 472 procrastinou a eficácia da matéria. Essa citaçãozinha: observadas as condições definidas pelo Conselho Monetário Nacional para essas operações de crédito, fez com que a aplicação da anistia demorasse no mínimo um ano.
E coisa semelhante se encontra no texto atual. O parágrafo 4º, artigo 1º, parágrafo 4º, fala: os encargos financeiros, prazos, limites, finalidades e demais condições dos financiamentos serão definidos pelo Conselho Monetário Nacional a partir de proposta apresentada pelo Ministério da Integração Nacional. Eu tenho receio, senador Walter Pinheiro, de que todo o trabalho de Vossa Excelência, todo o empenho do Congresso se frustre diante da expectativa do Conselho Monetário Nacional não se reunir para apreciar essa matéria, ou o Ministério da Integração Nacional, movido por alguma força, não apresentar a proposta. E aí perde a eficácia de todo o plano de renegociação de débitos até R$200 mil. Eu gostaria de que Vossa Excelência ficasse atento a esse fato, em função de uma experiência pretérita que eu vivi e como foi difícil superar. Ao final, o Conselho Monetário, pressionado, definiu as regras e a anistia ocorreu. Mas 1 ano e tanto depois da guerra campal que foi neste plenário, para se aprovar a anistia dos R$10 mil. Fica aqui a sugestão. Vossa Excelência é líder do seu partido, tem penetração no Palácio do Planalto e eu gostaria que Vossa Excelência fosse o nosso arauto para a superação dessa dificuldade que é letal. Obrigado, senador Walter Pinheiro, permite uma parte? Senador Paulo Paim, você deu uma parte e em seguida, senadora Marta, vou ler 3 ou 4 pontos e encerrar a minha abordagem sobre a medida provisória. Senador Paulo Paim. Senador Walter Pinheiro, só quero cumprimentá-lo rapidamente. Tanto eu como a senadora Ana Amélia, senador Pedro Simão, estávamos muito preocupados com a situação dos agricultores do Sul, mais de 300 cidades em situação de emergência, devido principalmente à seca. Conversamos os três com Vossa Excelência, e Vossa Excelência disse que atenderia a região sul também. E atendeu, inclusive, dialogamos com o senador Paulo Bauer, para que, pelo menos, a emenda dele também tivesse o aval de Vossa Excelência. Vossa Excelência atendeu, dentro do possível, as demandas do país, e não somente da sua região. Por isso, fica aqui meus cumprimentos. Vossa Excelência foi relator de uma emenda que atende a todos os estados. E só pode ter aqui nessa casa a votação por unanimidade. E claro que eu sou daqueles que buscará, junto com Vossa Excelência, interagir junto ao Executivo para que não haja nenhum veto. Parabéns a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia aqui ao lado, senador Pedro Simão, todos já falaram na tribuna, e eu tinha que também registrar esse muito obrigado a Vossa Excelência, parabéns pelo relatório. Senador Walter Pinheiro. Não, senador Vital. Vossa Excelência está escrevendo uma página muito bonita na sua história. Não apenas na sua história política, de sindicalista que já ouvi nas andanças pelo Brasil afora ano passado, mas na sua história de homem, na sua história de ser humano, de cristão. Vossa Excelência, como parlamentar, recebeu uma missão e que sobre ela se debruçou durante alguns meses. Não se debruçou apenas como o homem função, senador da República pelo estado da Bahia, líder do seu partido, mas como um homem ser. O senhor não sabe as vozes lá do semiárido baiano, quantos já tiveram que ceifar vidas por força dos sequestros, das penhoras de seus bens, por injustiças muitas vezes cometidas, demoradas aqui em Brasília, e as coisas sem acontecer na Bahia, na Paraíba, no Piauí, em Alagoas, no Nordeste, no Rio Grande. Ora, senador Walter Pinheiro, essa medida provisória que veio em socorro, e o governo em boa hora o fez, para a seca, e que fui o primeiro orador da tribuna ao falar sobre a nossa seca, que este ano ela castiga mais do que em todos os anos anteriores. Vossa Excelência foi um artesão, porque soube conter as pressões, que eu sei o tamanho delas, a Vossa Excelência, mas soube ouvir as vozes
de quantos esperavam de Vossa Excelência a postura que Vossa Excelência teve hoje na tribuna e a postura que os nossos companheiros de bancada, os nossos companheiros aliados e os nossos companheiros do Parlamento, a Câmara dos Deputados tiveram ao apreciar esta medida provisória. E eu quero agradecer penhoradamente o empenho do líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Quinalha, que foi intransigente em defender o relatório de Vossa Excelência. Eu, ao agradecer a sensibilidade que Vossa Excelência teve à nossa emenda em favor das prefeituras do Brasil afora, suspendendo temporariamente, alongando, para que essas prefeituras pudessem destinar ações em defesa dos emergenciados, dos munícipes emergenciados, em favor deles contra a seca. Eu quero dizer que a suspensão da execução, senador Pinheiro, a suspensão da execução desses contratos, que acontece imediatamente, como Vossa Excelência colocou, não apenas salvará patrimônios, salvará vidas. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador Vital do Rego, e quero concluir aqui, senadora Márcia. Senador. Falando... Para concluir, senador. Vou concluir, senadora. Senador. Os financiamentos com os recursos do fundo, com os fundos constitucionais, o aspecto, inclusive, da gente aumentar o limite do empréstimo no valor de até 100 mil, o bolsa estiagem de R$400, para atender, senador Vital, quase 700 mil famílias no país, número mais ou menos em torno de 698 mil, refinanciamento das dívidas rurais, algo em torno de 363 mil famílias, a autorização do Poder Executivo para novas linhas de crédito com recursos do FNE, FNO e o FCO, as condições de contratações dessas linhas, como, por exemplo, 1% de juros, vou dar, senador Renan, a parte a Vossa Excelência, com juros, senador Renan, de 1%, com empréstimo de até 12 mil e 3,5% de juros para os empréstimos acima de 12 mil. Desculpe interrompê-lo, senador. Vou concluir. Não, é outra coisa. O senador, o senhor não estava vendo, estava de costas, também o senador Pedro Simon quer fazer uma parte em seguida. O senador Renan e o senador Pedro Simon. Deixa eu só concluir essa parte, eu cedo a parte a eles e aí... Vamos fazer uma coisa, vamos dar mais 5 encerram. minutos para cada um fazer os apartes e aí encerramos. Ok, então eu vou concluir só essa parte, senador Renan e senador Pedro Simon, para dizer da importância que esse agricultor, senador Pedro Simon, ainda contará com um bônus de adimplência de 40%, o auxílio emergencial financeiro para o programa Resposta a Desastre do Ministério da Integração, de R$300 para R$400. A questão central, senador Renan, que é importante a gente chamar a atenção, a possibilidade, inclusive, da retirada dos juros, das multas, ficando só os encargos da normalidade naquela dívida contraída pelos agricultores. Nós colocamos a possibilidade da antecipação para o pagamento do PESA, a própria questão que envolve, e aí é importante lembrar isso aqui, que é a questão do prazo, prorroga o prazo da suspensão das execuções fiscais da dívida da União, a dívida ativa, e a própria questão da prorrogação do prazo do cacau, que não é nenhum benefício, senão permitir a extensão para que algo em torno de 1.200 cacauicultores possam ter o direito de repactuar as suas dívidas. Então, portanto, esse esforço foi feito exatamente com esse conjunto de apoios, mas principalmente com a decisão dos líderes aqui na casa, dos senadores, e como citou muito bem o senador Vital do Rego, o senador que lembrou aqui a participação do Arlindo Quinalha, mas eu quero citar o meu companheiro de Alagoas, o deputado Arthur de Lira, que foi um parceiro da primeira hora e que teve a oportunidade de nos ajudar muito na aprovação dessa matéria. Portanto, aprovamos uma matéria, se não dos sonhos, mas pelo menos que vai ao encontro
desse momento de dificuldade por que passam diversos agricultores e agricultoras em nosso Brasil. Uma parte ao senador Renan. O senador Renan me permite? Vamos ter a parte primeiro ao senador Pedro Simon, aí na sequência eu dou a parte a Vossa Excelência. Senador Pedro Simon. Eu agradeço a Vossa Excelência. É claro que o líder tem que falar em último lugar, a última palavra. Eu quero agradecer a Vossa Excelência. Eu sei que o senador Paim já fez, a senadora Ana Amélia, se não fez, está fazendo. Mas nós, no Rio Grande do Sul, queremos agradecer a grandeza de Vossa Excelência que entendeu. O projeto, como veio, era muito injusto para os estados do Sul, porque nós tivemos uma imensidão de municípios que sofreram e perdemos muito nessa safra, exatamente devido à estiagem. Veja, Vossa Excelência, ontem eu estava na inauguração da Expo Inter, a mais importante festa agropastoril da América Latina, e estava embaixo d'água. As pessoas chorando por causa da estiagem, as dificuldades da falta, e, no entanto, a chuva estava ali. A emenda, o artigo número 9, Vossa Excelência teve a gentileza, não digo que na íntegra, mas em grande parte, Vossa Excelência acatou a sugestão da senadora Ana Amélia, do Paim, minha e de muita representação do Rio Grande do Sul. Eu agradeço muito, Vossa Excelência. O Rio Grande do Sul já sabia, porque nós avisamos da emenda de Vossa Excelência, e já sabia porque nós avisamos de que ela passaria nessa casa. E somos muito gratos pela grandeza de Vossa Excelência, pelo espírito público. Eu vi a primeira reação de Vossa Excelência e entendi, mas foi atrapalhar o Nordeste. Mas Vossa Excelência teve a capacidade de, mesmo que pudesse atrapalhar o Nordeste, graças a Deus não atrapalhou, entender a importância e o significado da nossa pretensão. Muito obrigado a Vossa Excelência. Obrigado. Senadora Ana Amélia e depois senador Renan. Mas Vossa Excelência tem prioridade. Renan. É um cavalheiro. Meu caro, eu apenas para também, em nome desses produtores rurais do nosso estado, o senador Simon, senador Paulo Paim já manifestaram o agradecimento, mas eu preciso dizer também que Vossa Excelência submeteu a uma injustiça no início da apreciação desta matéria por uma parte da imprensa. Então eu penso que é preciso agora deixar muito claro a sua preocupação social com esses pequenos agricultores que foram vítimas, não só na sua Bahia, mas em várias regiões do Nordeste e no sul do país, como o nosso estado, o Rio Grande do Sul. Então, o senador Walter Pinheiro tem a certeza e a convicção de que o dever foi cumprido com grande competência por Vossa Excelência, com um grande espírito cívico e o seu trabalho nessa engenharia de construir uma solução que abranja todos sem discriminação. Foi esse o grande ganho da sua contribuição valiosa nesse projeto. Muito obrigada, senador Walter Pinheiro. Obrigado, senadora Ana Amélia. Senador Renan Calheiros. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pelo relatório, pelo parecer, pelos avanços que nós conquistamos na tramitação dessa medida provisória. Realmente, a situação do agricultor do Nordeste, me permita especificar apenas isso, é fundamental que seja mais uma vez defendida agora. Os agricultores, os pequenos agricultores, aqueles que, na sua maioria, tomaram financiamento de até R$100 mil na origem, eles estão assim apavorados, verdadeiramente apavorados, porque estão sendo executados. E esses avanços com relação à renegociação, com relação ao rebate, com relação ao bônus de adimplência, são conquistas que nós precisamos preservar junto ao Ministério da Fazenda e junto ao governo federal. Eu ouvi a intervenção de Vossa Excelência, ouvi também a intervenção do líder do governo nessa casa do Senado Federal, e é fundamental, não só durante a votação, mas que nós possamos trabalhar juntos, somando esforços para que a gente possa manter essas conquistas, sobretudo a suspensão da execução dessas dívidas. Não tem sentido nenhum, absolutamente nenhum,
que os agricultores, que os pequenos agricultores vivam a iminência de perder as suas terras. Essas dívidas, elas foram reajustadas pela TJLP, receberam multas e mais multas. Nós precisamos ter uma regra para que possa facilitar o pagamento dessas dívidas pelos agricultores. Olha, eu fui relator da medida provisória que fez a isenção do pagamento das dívidas das universidades filantrópicas para permitirmos, dentre outras coisas, a continuidade do ProUni. E naquela oportunidade, naquela medida provisória, nós fizemos a isenção de quase 20 bilhões de reais. Se nós pegarmos essas dívidas do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, estado por estado do Nordeste, nós não chegaremos a 2 bilhões de reais. Então isso é uma coisa sem sentido, absolutamente sem sentido que aconteça, ou seja, que aconteça esse veto orientado pela Fazenda por parte. Na própria Fazenda, as pessoas divergem internamente com relação à intransigência como alguns setores têm tratado essa dívida dos agricultores do Nordeste, sobretudo do semiárido do Nordeste. Eu quero somar a voz da liderança do PMDB ao parecer de Vossa Excelência para que a gente possa concretizá-lo através da sanção da presidente Dilma. Foi isso. Eu quero agradecer aos líderes e conclamar, senador Renan, para que esse movimento feito por todos os líderes, para que da forma como a medida provisória foi aprovada pelas duas casas, ela possa ser sancionada pela presidenta Dilma. Muito obrigado, senadora Marta Suplicy, muito obrigado aos senadores e senadores pelo apoio e principalmente pela acolhida desse trabalho.